Bom dia. Tudo bem com vocês? Foram bem de feriado? Foi bom? Descansou? Trabalhou? Fez de tudo? A Dani, trabalhei. Alguns descansaram, outros trabalharam, outros meio a meio, né? Mas que alegria. Eu peguei a estrada cedo, fui para casa da minha mamãe. E desde as 6 da manhã a gente veio para chegar aqui, deu tempo de tomar café juntos e cultuar o Senhor. Eu quero te convidar para o texto bíblico de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 18 da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, é considerado o texto mais teológico do Novo Testamento, né? A carta que o apóstolo escreveu um tanto impessoal, assim, no sentido de que ele não conhecia ainda os irmãos de Roma, pelo menos ele não tinha ido visitar essa igreja ainda quando escreveu a carta. E é um texto importantíssimo com vários temas. E hoje a gente vai olhar para esse tema, a COP30 e o chamado da igreja. O que Deus está falando ao mundo hoje. Existe um livro de um teólogo que eu gosto muito, John Stott, talvez o grande teólogo do século XX, e adentrou o XXI, né? Ele faleceu no comecinho do século XXI. E ele tem um livro chamado Ouça o Mundo, Ouça o Espírito. Ou Ouça o Espírito e Ouça o Mundo. A proposta do John Stott nesse texto é que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós devemos estar atentos à voz do Espírito Santo, o que o Espírito Santo está soprando, o que o Espírito Santo está nos dizendo, o que o Espírito Santo está nos mostrando, mas nós devemos estar atentos também ao que está acontecendo no mundo, até porque a voz do Espírito Santo de Deus em nós deverá ser a resposta de Deus para o que está acontecendo no mundo. Então essa atenção, esse discernimento, ele é fundamental. De perceber a realidade, perceber o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, perceber o que está acontecendo no nosso mundo também, né? O exercício de aquietar o coração e olhar para dentro, se perceber e buscar a resposta divina diante dessas realidades, diante dessas percepções, diante de angústias, diante de dúvidas, diante de questões, diante de decisões. Então, como é precioso a gente estar atento a essas coisas. E nós estamos numa sociedade muito envolta aos diversos entretenimentos, muito envolta aos diversos barulhos, muito envolta aos diversos movimentos dos algoritmos e das redes sociais. E a gente precisa aprender a discernir, às vezes a aquietar, às vezes a silenciar e discernir. O que está acontecendo de fato? O que está acontecendo no mundo ao meu redor? O que está acontecendo no meu mundo interior? O que está acontecendo no mundo da minha casa? No meu contexto imediato, assim, familiar? Qual é o momento que eu estou vivendo? E como é que o Espírito Santo de Deus me orienta? Como é que a palavra de Deus me ajuda a discernir tudo isso? Perceber tudo isso? Inclusive o discernimento é um dom espiritual. É um dom, talvez, dos mais preciosos para o nosso tempo. Pedir a Deus discernimento. Deus, me ajuda a discernir os tempos, os espíritos, a realidade à minha volta. Me ajuda a entender, porque são tempos confusos, são tempos de excesso de informação, são tempos de narrativas contrárias e controversas. Como é precioso buscar discernimento, prestar atenção como quem realmente busca entender que tempo é esse,
Que realidade é essa? E para onde é que o Espírito de Deus quer que eu vá? Senão a gente vai indo com a maré, a gente vai com a enxurrada e nem sempre é o que Deus quer para nós. E aí, diante desse tempo, há um tempo no Brasil e no mundo que está acontecendo a chamada COP30. O que é isso? A COP30 é um movimento global de nações discutindo e propondo e nem sempre realizando coisas para a realidade das mudanças climáticas no mundo. Eu não vou falar tecnicamente do assunto, eu não sou um ambientalista, não sou um biólogo, não sou um cientista. Eu tento ouvir algumas referências a respeito, mas eu quero falar da Bíblia Sagrada e da igreja olhando para isso. E como é que a gente pode olhar para essa realidade, para esse contexto. E aí, Romanos 8:18. A palavra de Deus diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daqueles que a sujeitou, na esperança de que pela própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós, mesmo que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança... eu vou ficar até aqui. A redenção do nosso corpo. Porque o tema é sobre redenção. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que fala conosco. E pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor fale mesmo. E que a nossa mente e nosso coração esteja aberto para ouvir ao Senhor. Em nome de Jesus. Bom, diante da COP30, diante deste momento, a COP30 que encerrou-se como evento, mas ainda há discussões para um documento oficial, e reuniu líderes de mais de 190 países que deixaram Belém e discutem os caminhos para frear o colapso climático. E a pergunta que a gente vai tentar responder o que o Espírito diz à igreja neste tempo? A COP30 não é um encontro político apenas, embora seja. São chefes de Estado, são chefes de governo. Mas também pode ser olhado como um sinal histórico onde a criação, e especialmente a Amazônia, ganha essa repercussão no mundo, porque dessa vez veio ser aqui, veio ser no norte do nosso país, veio ser na região onde está a maior floresta do mundo, na região onde é considerado o pulmão do universo praticamente. Então o mundo olha para a nossa floresta e vê na nossa floresta uma oportunidade de salvação do planeta em certos aspectos. É lógico que a gente não coloca a nossa esperança na criação, e sim no Criador. Essa é a grande diferença. A nossa esperança não se concentra na criação, se concentra no Criador. No entanto, a criação é responsabilidade nossa, porque lá no Gênesis,
A Bíblia diz que Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e coloca eles como gestores de um grande jardim, como cuidadores, como administradores, como mordomos de toda a criação. Então a criação não é a nossa esperança, mas é a nossa responsabilidade. E se temos um Deus justo, que a Bíblia diz que há de voltar e julgará vivos e mortos, se servimos a um Deus justo, a quem iremos prestar conta de tudo aquilo que Ele nos deu, a criação estará na nossa prestação de contas. Porque a criação, os rios, os mares, as florestas, os animais, os vegetais, foram nos dados por Deus. E nós somos aqueles que creem que o mundo tem um dono. O mundo não surgiu do nada para nós. O mundo não é do Império A, do Império B ou do Império C, ou do político A, do político B, do político C, ou dos grandes empresários, ou de uma nação em específico. O mundo para nós é de Deus. Nós afirmamos isso. Nós lemos isso na Escritura. E se o mundo é de Deus, nós temos de prestar contas ao dono do mundo. Nós temos de prestar conta a quem é de fato o dono de direito. Muito embora ele disse: toma, administrem. Toma, governem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. Administrem, cultivem, produzam, reproduzam, alimentem-se. Mas tudo isso com responsabilidade. Tudo isso como mordomo. O conceito teológico de mordomia é um conceito muito importante na Escritura Sagrada. Por quê? Porque o mordomo é aquele que zela, que cuida e que por vezes administra aquilo que não é seu. Mas ele administra. Mas ele cuida. E é isso que acontece com a nossa própria vida, é isso que acontece com o mundo criado. Nós somos mordomos dele. Nós cuidamos. E se você disser assim: ah, mas eu não fiz nada. Pior. Pior, porque Jesus fala que distribui talentos, naquela parábola dos talentos, e tem alguém que enterra o talento. E Jesus fala: que inútil você. Eu devia ter dado esse talento aos bancários, pelo menos renderia juros. Na sua mão não rendeu nada, você não fez nada. Você enterrou. Deus não vai nos pedir contas. O que você fez com a vida? O que você fez com a natureza? O que você fez com os seus dons? O que você fez com o seu próprio corpo? O que você fez? Como é que você granjeou? Como é que você multiplicou? Como é que você produziu? Não fez nada. Não fez absolutamente nada para contribuir com o mundo. Não fez nada para contribuir com ninguém. Não fez nada além de comer, beber e dormir. E trabalhar para voltar a comer, beber e dormir. Não, é muito pouco. As competências que Deus nos dá, os talentos que Deus nos dá e as riquezas todas que Deus nos dá devem ser bem administradas, com zelo, com cuidado, como quem um dia prestará contas de tudo que Deus nos tem dado. Eu não gosto de fazer terrorismo teológico.
Longe de mim, não é o meu perfil. Quem me conhece há mais tempo sabe bem disso. Mas também, não pense você que você pode viver de qualquer jeito, que você não tem a quem prestar contas. Que não há um Senhor dessa terra. Não é verdade? Uma vez um grande filósofo, ateu inclusive, foi questionado: qual é a grande questão do mundo? E o filósofo disse: a grande questão do mundo é se Deus existe. Porque se Deus não existe, nós estamos por nossa conta. E a gente pode fazer o que a gente quiser. Porque Deus não existe. Então, é a gente pela gente mesmo. Agora, se Deus existe, existe o jeito certo de se viver. E existe um dono disso tudo isso aqui. E a gente vai ter de prestar contas para ele. Então a grande questão é se Deus existe. Se Deus não existe, faça o que você quiser. Se Deus existe, então viva como alguém que há de prestar contas a um Senhor, que é dono de tudo. E é nesse espírito que eu acho que a gente tem que olhar para tudo, para toda a realidade do mundo, para toda a nossa vida e, claro, para todo o clima. Então, Romanos 8 diz que a criação geme, a criação sofre. As florestas sofrem com as queimadas, os rios sofrem contaminados, as espécies sofrem desaparecendo. As mudanças climáticas afetam as pessoas, e em especial as pessoas mais pobres, que não têm a casa mais estruturada para suportar os ventos, ou suportar as chuvas, ou suportar as tempestades. Eu acabei de voltar de Cerqueira César aí, alguns dias atrás, deu um vendaval lá, um vento forte. E uma mulher praticamente perdeu a sua casa, voou porta, voou janela, voou telhado. Uma mulher sozinha com 3 filhos. Trabalha na laranja, coletora de laranja na roça. E graças a Deus, a igreja, onde meu pai faz parte, socorreu aquela família. Gastou uma igreja também da nossa talvez, mas gastou uns 10 mil reais para colocar as portas, as janelas, o telhado. Não foi para reformar toda a casa, foi para deixar habitável para aquela mulher e seus filhos poderem voltar para casa. Um evento climático, que para quem tem uma casa forte, bem estruturada, talvez realmente nem sentiu. Mas para quem tem uma casinha lá na roça, que as telhas não são tão boas, que as portas e as janelas não são tão fortes, se foi com o vento. Então veja que a questão climática não é sobre uma questão de vamos cuidar das plantinhas. Não é sobre uma questão de vamos cuidar dos passarinhos. Não, as plantas e os passarinhos também carecem de cuidado. Mas em especial as pessoas. E as pessoas estão sofrendo. Terremotos, vulcões, tornados. A Safira, nossa irmã missionária, foi lá para o interior do Paraná esses dias, onde aqueles ventos fortes destruíram casas, empresas. Quem tem recursos se reconstrói mais rápido. E quem não tem? E quem não tem para onde ir? E quem não tem onde ficar? Como fica? Então o problema climático, ele tem que nos afetar. Ele deve ser um alerta para nós enquanto humanidade. Quando a Bíblia fala de amar o próximo, a Bíblia está falando dessas coisas. A Bíblia não está falando de você beijar e abraçar o mundo. A Bíblia não está falando para você beijar e abraçar as árvores. A Bíblia está dizendo para você trabalhar para o bem-estar das pessoas. Amá-las.
preservar-lhes a vida, a saúde, o bem-estar. E aí, a Bíblia nunca separou espiritualidade e criação. A narrativa bíblica começa com a criação. O livro do Gênesis é um livro que começa narrando exatamente a criação, tudo o que Deus fez. E Deus coloca o ser humano nesse jardim para quê? Para cultivar e para guardar. Cultivar no sentido de produzir, de desenvolver, de organizar. Então, o desenvolvimento é importante. A produção, a tecnologia, fazer brotar dessa terra mais alimentos, para alimentar mais pessoas, é bom, é produtivo, faz parte do desenvolvimento. Pegar essas plantas, levar para o laboratório, criar medicações, vacinas, isso faz parte desse produzir, desse desenvolver. Isso faz parte de usar dons, talentos, inteligência para o bem, para a preservação da vida, encontrando medicamentos, vacinas, tratamentos, caminhos de cuidado. Faz parte da nossa responsabilidade, é necessário e é bom que seja assim. Mas isso não pode competir ou estar contra o guardar, o preservar, o proteger. Às vezes querem colocar isso na nossa cabeça, né? Não, ou a gente desenvolve ou a gente cuida. Não, a gente não precisa divorciar essas duas coisas. A gente pode cuidar desenvolvendo e desenvolver cuidando. A gente pode avançar tecnologicamente e usar toda essa tecnologia justamente para a produção, para o cultivo e para a proteção. Até porque se a gente contaminar todas as águas, como é que vai ser? O que a gente vai beber? Do que as plantas vão se alimentar? Do que os peixes vão viver? A gente tem exemplo vivo, a gente anda aqui no Rio Tietê e no Rio Pinheiros, no Tamanduateí, e o que a gente vê é cheiro de morte. Tudo cimentado, tudo cheio de lixo, tudo cheio de esgoto. Quer dizer, não há desenvolvimento, nem cultivo, nem produtividade, nem nada. Só a morte. Por outro lado, e eu já tive a oportunidade de ir lá no Rio Tietê, lá em Barra Bonita, uma cidadezinha legal para passear, um pedaço vivo, limpo, com peixe, com uma prainha, com pessoas tomando banho, com barcos turísticos passeando, com turistas chegando e aquecendo a economia por ali. Desenvolvimento, trabalho com vida, com cuidado. Então está mais do que na hora da gente entender e conectar essas duas coisas. Quando o ser humano cuida bem da terra, a terra floresce. Quando a gente só explora a terra sofre. Para não dizer, a terra morre, o rio morre, a natureza morre, os peixes morrem. Como é bonito, esse final de semana nós pescamos, meu pai mora numa chácara, tem um lago. O Estevão pescou vários peixes, ficou feliz da vida. E teve uma hora que meu pai queria soltar uns peixinhos na água, ele falou, não, vamos comer. Aí ele trouxe, meu pai limpou, fritou e a gente comeu as tilápias. A gente está cuidando, se alimentando, mas sem acabar, sem destruir. Cuidando daquela água, alimentando aqueles peixes e depois sendo alimentados por ele. Eu não tenho crise nenhuma nesse aspecto. Já matei galinha, já acompanhei matar boi, porco, aquele churrasco com a carne quentinha do boi, recém-morto.
Não tenho crise, vamos que vamos. Comi um galo lá cozido também essa semana. E vamos que vamos, não tem essa. Já comi tatu, caçado. Mas a gente cuida e se alimenta com responsabilidade, com cuidado. A queda deixou cicatrizes no solo. A injustiça contra as pessoas, a violência contra a criação. Isso é efeito do pecado. O pecado nos colocou para fora do jardim. O pecado absorve o sangue daqueles que nós matamos, daqueles que morrem de várias formas. E a injustiça contra a criação gera injustiça e sofrimento contra as pessoas. O que a gente vê por aí de morte, de ataque, um mundo que é ferido espiritualmente sempre vai produzir um planeta ferido fisicamente. A gente tem que se dar conta que o nosso pecado não é só uma questão de moral de fórum íntimo. É uma questão que afeta um ecossistema. Sabe aquela coisa do efeito borboleta? Uma borboleta bate asas aqui e a coisa acontece do outro lado do mundo, um efeito cascata. A realidade é essa. Eu acredito piamente nisso. Que o mal que a gente faz aqui repercute de tantas formas, de tantas maneiras, que a gente não tem controle. Mas o outro lado também é real. O bem que a gente faz aqui pode ter uma repercussão extraordinária para o mundo inteiro. Então é importante que a gente observe isso. Observe que a nossa atitude santa abençoará as pessoas, o mundo e o planeta. E a nossa atitude egoísta, pecaminosa, amaldiçoará o mundo e as pessoas. Em tudo. Em vários aspectos e de várias formas. Esses dias eu me deparei com uma história absurda, ontem ou antes de ontem, de um rapaz que tem um filho, não cuida desse filho, não ficou com a mãe do filho, tinha um bom emprego registrado, a pensão vinha descontada na folha de pagamento. É assim que acontece muitas vezes, né? Quando tem um processo judicial, já vem lá na fonte a pensão. Para ele não pegar a pensão, para ele não pagar a pensão, ele preferiu ser demitido, ele preferiu sair do trabalho. Acho que acabou a pilha. Acho que acabou a pilha aqui. Deixa eu pegar o microfone aqui. Aqui. Som. Tô com um branquinho aqui. Som. Esse aqui tá. Esse aqui também tá. Agora funcionam os dois. E aí, eu fiquei escandalizado com isso. Poucas coisas me escandalizam, irmãos, mas essa me escandalizou. O sujeito deixa um emprego para não pagar pensão. Vai trabalhar por dia, vai trabalhar por conta, vai dar um jeito de outra coisa para ter uma renda informal, para poder esconder os ganhos, para não pagar pensão para o próprio filho. Veja se isso não vai gerar um efeito em cadeia. Veja se isso não gera uma criança desamparada que vai saber dessa história, que vai ter raiva desse pai, esse pai que não vai ter relação com esse filho, e todos os desdobramentos negativos disso. Entende o efeito borboleta da coisa? Aí quando você tem uma ação daquela, como teve lá no Morro do Rio de Janeiro,
122 mortos. Aí você puxa a história de vida dos criminosos. Maioria sem pai. Sem nem nome do pai no registro. Isso justifica o sujeito se tornar criminoso, traficante? Não. Mas com certeza é um elemento importantíssimo. Se Freud estava certo, o pai é a representação da lei, é a representação do limite, é a representação da ordem. Se não houver isso desde a infância, como será isso depois, obrigado, da vida adulta? Talvez nunca terá ordem, talvez nunca terá limite, talvez nunca respeitará a lei. Entende o efeito em cadeia? E quando a gente vai para a natureza, muito mais. Porque um rio que é contaminado no seu leito, ele vai espalhar a contaminação por todo o seu percurso. Um esgoto que é jogado num rio aqui, vai perpassar cidades e cidades, e esse rio vai despejar ainda esse lixo no mar. Entende o efeito em cadeia? É por isso que o nosso chamado, irmãos, é muito sério. O nosso chamado para uma vida santa, para uma vida digna, para uma vida correta, não é só para a gente ter uma moral elevada. Não é só para a gente ser um exemplo bonitinho. É para a gente conter o mal no mundo. É para a gente colocar limites à maldade. E propagar aquilo que é a vontade de Deus para o mundo. E aí nós temos responsabilidade, justiça e chamado. Responsabilidade com tudo que Deus criou. Justiça, que é buscar aquilo que é justo para toda a criação, para todas as pessoas. E responder ao chamado de Deus para isso, conforme Romanos. Se a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, nós somos os filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus, que temos que apontar e dizer, isso daí Deus criou, e a gente tem que cuidar disso. Isso daí é criação de Deus, não é qualquer coisa. E nós temos que cuidar disso. E aí, um dos textos que eu mais amo na Bíblia é o de Colossenses 15 e 20, de 15 a 20, aliás, que Paulo fala que Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Aparece em Colossenses e aparece em Corinto também, né? Mas vamos a esse texto de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. É um poema, é uma poesia. Tem uma música linda do Projeto Sola, desse texto, que diz que ele é a imagem do Deus invisível. Está falando de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam os tronos, ou as soberanias, ou os poderes, ou as autoridades, né? Nós acabamos de louvar isso também. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele se reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A reconciliação promovida por Cristo é a reconciliação do ser humano com Deus.
mas também é a reconciliação do ser humano com o seu próximo, com o seu irmão. Mas também é a reconciliação do ser humano consigo mesmo, colocando em ordem todas as coisas dentro de si. Mas também é a reconciliação do ser humano com a natureza e com toda a criação. Porque você deve se lembrar que nós viemos dessa natureza, nós viemos desse barro, nós viemos dessa terra. Então a reconciliação promovida por Jesus por meio da cruz, ela é plena, ela é total. Sobre tudo, sobre todo. E se nós não estamos vivendo esses níveis de reconciliação, estamos vivendo errado. Porque Jesus Cristo veio para promover a reconciliação de todas as coisas. Das coisas do céu, das coisas da terra. Das pessoas, da natureza, do ser humano, das famílias, de tudo. Ele não veio apenas salvar almas, ele veio restaurar a humanidade. Ele veio restaurar a criação. E o Evangelho, nesse aspecto, não é uma fuga do mundo, mas é uma cura do mundo. Entende a diferença? Para alguns, o Evangelho ou a religião é uma fuga do mundo. Eu vou fugir do mundo indo para a igreja. Então agora nada que há no mundo é para mim mais. A Bíblia diz para eu não amar o mundo. É verdade. Mas a Bíblia também diz que Deus amou o mundo. Então você tem que ver a diferença de que mundo a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia está falando do mundo enquanto criação, esse mundo criado por Deus, tudo que Deus criou é bom. Deus olhou para a criação e disse assim, isso aqui é muito bom. Agora, se você está falando do mundo enquanto sistema maligno, enquanto estruturas pecaminosas, aí Deus diz, não amem o mundo, nem o que no mundo há. Mas se Deus está falando das pessoas do mundo, João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é preciso entender de que mundo está sendo dito. A palavra mundo pode ter muitas perspectivas na Bíblia, pelo menos essas 3. E aí, nesse aspecto, a cura que o mundo necessita, de fato está no Evangelho. Nesse Cristo que reconcilia todas as coisas. Então nós não fugimos do mundo. Nós levamos o Evangelho ao mundo, a fim de salvar o mundo. As pessoas, a natureza, as realidades todas. Quando cuidamos do planeta, participamos da reconciliação divina. Todos nós temos que exercer o papel e papéis diferentes nesse grande projeto divino de reconciliação. E esse projeto começa dentro de você, na sua conversão, mas ele não se esgota em você. Ele vai transbordando e ampliando para a sua família. Ele vai chegando no seu ambiente de trabalho. Ele vai repercutindo na sua comunidade local. Ele vai se ampliando para o seu bairro, para a sua cidade. E ele impacta o mundo. Não se esgota. Então a nossa missão é insistir e formar essa consciência de que o mundo é criação de Deus e nós temos responsabilidade com ele. Nós devemos praticar simplicidade e responsabilidade. Isso significa consumir de forma consciente. Não sermos desperdiçadores daquilo que existe no mundo,
As coisas têm limite. A produção de energia elétrica tem o seu limite. A água potável tem seu limite. O mundo tem suas limitações e nós devemos estar conscientes dele. Já foram feitas várias pesquisas. Se o mundo todo vivessem como vivem os nossos irmãos norte-americanos, nós precisaríamos de 5 mundos. 5 planetas para aquele estilo de vida. E talvez, se a gente for fazer esse extrato dos paulistanos, talvez não fique muito longe. Talvez o nosso estilo de vida também esteja parecido. Quantos mundos para dar conta do nosso estilo de vida? Às vezes a gente está desperdiçando uma água que tem gente lá do outro lado que não tem para beber. Entende? Então, viver com simplicidade, com responsabilidade. Orar pelo planeta e especialmente pelos povos mais afetados pelas mudanças climáticas. Sim, porque as pessoas são afetadas pelas mudanças climáticas, em especial os mais pobres, que vão ter dificuldade de se reconstruir, que vão ter dificuldade de morar num lugar melhor, que tem dificuldade de se proteger, que tem dificuldade de ter uma estrutura mais adequada. E isso eu estou falando de pessoas individualmente, estou falando de países. Ou você acha que não tem diferença de um terremoto no Japão para um terremoto no Haiti? Pode ser o mesmo grau de tremor. No Japão vai ter umas rachaduras nas casas bem estruturadas e preparadas, e no Haiti vai ser uma destruição total, num ambiente que não tem estrutura. Ah, mas eles não foram prevenidos e não se prepararam para os tremores de terra? Eles tiveram recurso para isso, né? Tem engenheiros, tem cimento, tem ferragens para isso ou não? Eu moro hoje num prédio que eu acho que é bem estruturado, né? Espero que não caia, tem uns 10 anos a construção, mas já morei em favela, em ocupação que eu mesmo ajudei a levantar a parede. Não sei se ainda está de pé lá. É diferente, né? Nós temos que orar pelo planeta, pelos povos afetados. Nós temos que educar a próxima geração, nós temos que ensinar os nossos filhos. Até porque nós temos que pensar que mundo deixaremos para os nossos filhos. E pensar também que filhos deixaremos para o mundo, né? E tem que pensar as duas coisas, né? Que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, mas também que filhos a gente vai deixar para o mundo. De forma que eles não sejam destruídos e que eles não destruam. E aí a gente ser uma presença transformadora. Nós sermos uma presença que traz essa lembrança. Deus criou tudo isso aqui, a gente tem que cuidar. Para a nossa igreja, bom, são muitos os desafios, né? Se a gente for pensar no nosso bairro, se a gente for pensar na nossa cidade. Mas a gente tem que começar. A gente tem que tentar dar o exemplo, é difícil. A gente usa copos descartáveis. Aí eu falo para quem? Vamos usar copo de vidro. A Keka fala, mas o povo não lava o copo, depois cai tudo sujo. É um problema. Então a gente tem que dar a solução para esse problema. Assumir responsabilidade, a gente fez canecas uma época, né? Para cada um ter a sua, usar, lavar, cuidar, aprender. Por forma que as nossas famílias sinalizem o reino de Deus e de forma que a nossa espiritualidade se conecte com a criação. Irmãos, agora não é papo de quem gosta de abraçar a árvore, não, que não é meu caso. Mas como a natureza traz saúde para nós em tantos aspectos, né? Como é bom respirar um ar puro. Como é bom ir num parque. Como é bom ir numa praia.
Como é bom pegar jabuticaba do pé, igual a gente pegou lá no Hotel Fazenda que a gente foi. Como é bom, como é saudável. Isso tá virando já a prescrição médica. Olha, pisa no chão, pisa na grama, pisa na terra. Olha, vai para a praia de vez em quando. Não é para pular 7 ondinhas, não. É para pular muitas ondas. Para relaxar, para descansar, para ter contato com a natureza. Vai fazer uma trilha, vai passear no parque. Isso é saúde. Isso é espiritualmente relevante. Meu lugar preferido na cidade de São Paulo é o Parque do Ibirapuera. E muitas experiências significativas eu tive em oração por lá, quando eu trabalhava lá perto. E no meio de um dia mais angustiado, ia lá para orar. Caminhar e orar. É uma conexão. O próprio Jesus, se retirava para os montes para orar. O próprio Jesus saía do barulho da cidade para falar com o Pai. Como isso é precioso. Não é que nós estamos fugindo do mundo, mas nós estamos nos fortalecendo justamente para enfrentar os desafios do mundo. Ouvindo a Deus, se conectando com a natureza. E nós temos isso. Para nós, a natureza não é Deus, mas a natureza é a criação de Deus. É o que Deus criou para nós, para o nosso bem. Bom, a pergunta é: a igreja vai escutar o que Deus está dizendo? Nós queremos ser uma igreja que honra o Criador, que cuida da criação, que protege os mais vulneráveis, que encarna um evangelho que reconcilia todas as coisas. É grande a nossa missão, é desafiadora, mas a gente não pode desistir disso. De honrar o Criador, de cuidar da criação, de proteger os mais vulneráveis. A gente tem falado muito isso aqui a respeito das crianças. Proteger, cuidar, servir, de forma que a gente encarne o evangelho na reconciliação de todas as coisas com Deus. Deixa Deus te usar. Se coloque diante dele para dizer: Deus, qual é a minha parte? Eu não posso não fazer nada. Eu não posso só consumir de forma irrefletida. Eu não posso só viver meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu preciso responder à realidade daquilo que Deus me coloca como um desafio. E se você não sabia dessas coisas, agora você sabe. E a Bíblia fala que quando a gente sabe, a gente se torna indesculpável. Então agora você está indesculpável a respeito de tudo isso. Porque você sabe e você precisa tomar atitudes. E eu também. Então vamos orar, pedindo a Deus a bênção dele para isso. Coloque-se de pé. Respira fundo. Respira fundo o ar que Deus nos deu, que Deus nos dá. O oxigênio, fruto da criação, fruto da bênção de Deus para a nossa vida. Deus, nosso Pai, abençoe as nações. Usa os líderes das nações, os cientistas, os pesquisadores, os negociadores, para o bem do mundo, para o bem da vida, para a proteção e preservação da vida. E usa a igreja para proclamar esse evangelho que reconcilia todas as coisas. Usa-nos, Senhor, para trazer consciência à sociedade
de que iremos prestar contas a um Deus justo, soberano, Criador de tudo e de todos. E nos usa, Senhor, com poder que há no Teu Espírito Santo, com poder que há na Tua Palavra, com o poder do Evangelho que liberta, que reconcilia, que cura, que santifica, que transforma, Senhor. A começar em nós, vai repercutindo pela nossa casa, pelas nossas famílias, pelos nossos ambientes de trabalho, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso mundo, Senhor. Pelo nosso mundo, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos usa para a Tua glória, em todas as áreas, em toda a realidade. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.